Bom dia, minha gente! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, hoje um pouquinho diferente, porque eu estou aqui dirigindo, tô indo pra casa e aproveitando que eu estou nesse caminho aqui à toa, vou aproveitar para gravar esse vídeo pra vocês que tem a ver com dirigir na Austrália. É, Uma coisa que eu queria conversar com vocês, que foi bastante pedido lá no Instagram, sempre quando eu abro caixinha, vem alguma pergunta de como que é dirigir, como que foi para fazer a carteira e tal. Então eu queria conversar aqui mesmo com vocês, jogar um pouco de conversa fora. E daí no final, se vocês tiverem alguma pergunta ainda, alguma coisa que eu não respondi aqui, e deixem aqui nos comentários que a gente continua conversando. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Então, um pouco de contexto, que eu moro no estado de Western Australia. Aqui em WA, as regras são diferentes. Então, na Austrália, no geral, as regras são diferentes para tudo, né? Eles têm leis diferentes, separados por estado. Então, cada estado tem sua própria lei e suas próprias regras. Então, aqui no estado de WA, quando você imigrante, chega aqui, você tem o direito de usar a sua carteira de motorista internacional, né? A sua carteira de motorista que não é australiana, por tempo indeterminado, enquanto você não for residente permanente. Então, você pode usar por todo o tempo que você mora aqui. Se você for estudante ou estiver em qualquer outro visto, você pode usar a sua carteira de motorista indeterminadamente. Isso é uma palavra? Enfim, por tempo indeterminado. Não necessariamente você precisa chegar aqui e já fazer a sua carteira australiana. Apesar de que você pode, se você quiser. É bom você fazer porque aí você já tem um documento australiano que te facilita bastante para quando você for fazer várias coisas, tipo, você não vai precisar ficar saindo com o seu passaporte e tal. Tem um outro documento também, que é o Photo ID, que você pode fazer, que serve para substituir o passaporte. Mas a carteira de motorista, né, enfim, você já pode dirigir, não precisa ficar dando explicação, entendeu? Que você tem essa outra carteira de motorista, que não é daqui, blá, 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 se algum guarda te parar algum dia na rua. Mas, enfim, é bom fazer. Mas eu, preguiçosa que sou, não fiz. Eu demorei quase... Não, foi mais. Eu demorei 2 anos para fazer a minha carteira de motorista. Porque eu já tô fazendo quase 3 anos de Austrália. Enfim, eu demorei bastante para fazer, mas por pura preguiça e por preguiça de burocracia mesmo, sabe? De ir atrás e tal. E não é uma coisa que é super complicada. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse processo também. Mas, só para lembrar vocês que se vocês estiverem se mudando para a Austrália para mudar para outro estado, ou se você já está na Austrália e mora em outro estado, procure qual que é a regra do seu estado. Porque eu sei que em outros estados você pode ficar no máximo 3 meses com a sua carteira de motorista de outro país. Depois disso você precisa ter uma australiana. Então, verifique no estado que você está, porque eu não sei a regra aqui agora de cabeça para todos os estados. O que eu sei é do estado que eu moro, que é a lei que eu preciso seguir, então aqui eu posso usar por tempo determinado, enquanto eu não for PR, eu posso usar a carteira de motorista do Brasil. Mas tem um porém, a carteira de motorista precisa ser traduzida. Então, existe a nova carteira de motorista do Brasil, ela já vem com a tradução. A minha não era assim, porque quando eu cheguei aqui ainda não tinha essa atualização aí da carteira de motorista. Então, o que acontecia? Eu tinha que ficar andando com uma tradução da minha carteira de motorista, uma tradução oficial. Então, não uma que você fez no Google, no Word, tá? Então, precisa ser uma tradução oficial e você precisa andar com essa tradução junto com a sua carteira de motorista. O que é um saco, entendeu? Porque se um policial te parar, vai ter todo esse negócio de você ter que ficar explicando que você tá com essa carteira, mas que aqui tá a tradução e tal. Não é para ter nenhum problema, porque isso é permitido por lei. Mas enfim, gente, se dá para evitar, evitem. Eu fiquei 2 anos andando dessa forma com a minha carteira de motorista com a tradução. Nunca fui parada pela polícia, então eu nunca precisei usar essa tradução. Mas enfim, é sempre bom ter, porque pode ser que peçam, né? E daí você, enfim, não vai estar seguindo a lei se você tiver sem a tradução. Então, esse é uma das vantagens de você fazer logo a carteira de motorista. Primeiro, porque você já se livra dessa burocracia que é um saco, que eu morro de preguiça de fazer. E outra, que você já tem um documento oficial da Austrália, enfim, para você sair com um documento que não seja seu passaporte e tal. Enfim, já é uma vantagem isso daí, né?
E daí, como que faz então para você fazer a sua carteira de motorista sendo uma pessoa que já dirige, que já tem uma carteira de motorista que não é da Austrália, tá? Se você não tem nada, se você nunca dirigiu na vida, você não sabe dirigir, você não tem uma carteira de motorista, ou se a sua carteira de motorista do Brasil está vencida, não tem o que fazer, você precisa começar do zero aqui na Austrália, e daí seguir todo o processo, que aí eu posso até fazer um outro vídeo, porque eu vou ter que estudar, porque eu realmente aí eu não sei como que isso funciona, mas aí eu sei que você vai ter que começar do zero, como se você fosse uma pessoa que nunca dirigiu na Austrália, tá? Então, fazer todo o processo, que é um processo mais longo. Mas, se você já tem a sua carteira de motorista, você pode transferir, entre aspas, a sua carteira para cá. Isso significa que você vai pular algumas etapas, mas não pula a etapa de você fazer a prova de novo. Então, tanto a prova teórica quanto a prova prática, você precisa fazer de novo. Então, como que você vai fazer? A primeira coisa que você vai ter que ir lá no departamento de trânsito. Você vai ir lá falar, né, que você quer fazer essa transferência. Você vai levar seus documentos, você leva a sua carteira de motorista, seu passaporte e tal, tudo pra lá. Tem uma lista de documentos que você precisa levar, acho que você também precisa de uma comprovante de residência. E daí você vai fazer o primeiro pagamento, que é uma taxa, para você fazer a prova teórica. Então, nesse mesmo dia que você foi lá, pelo menos no lugar que eu fui aqui, eu já pude fazer, eu paguei e eu já fui fazer a prova logo em seguida. Não precisei agendar. Eu não sei se é assim para todos os lugares, então dá uma olhada no site do Departamento de Trânsito, porque daí eu acho que isso vai estar descrito dependendo do estado que você tiver, pode ser que isso seja diferente, tá? E daí, beleza. Então, você foi lá, pagou a taxa da prova teórica, aí você vai e faz a prova teórica. Então, quando você estiver se preparando para fazer a prova teórica, no site do Departamento de Trânsito tem alguns simulados que você pode entrar lá e ficar treinando. Então, faça todos os simulados, eu acho que são 13 simulados que tem lá, faça todos eles, porque muitas das perguntas que estão no simulado vai estar na sua prova. Então, você já tem, enfim, você já aprendeu ali, você já sabe qual vai ser a resposta. Porque no simulado você faz e daí ele te mostra qual que é a nota que você tirou e tal, e ele te mostra o que você errou, qual que é a resposta certa e tal. Então, é uma forma de estudar. É super fácil, na verdade, a maioria das coisas, se você já dirige, são coisas do seu dia a dia que você vai saber, porque é coisa que você já faz mesmo. Mas é legal fazer o simulado só para você entender como que é a prova. Não é difícil, é super fácil, tá? Então pode ir sem medo. Eu enrolei muitão para fazer, porque eu, enfim, tava com preguiça, mas também porque eu fiquei assim, ai gente, eu sou péssima com prova, aí eu não vou passar, eu vou ter que pagar para fazer de novo, enfim. Não, sem drama, gente. Não façam drama igual eu, porque realmente não precisa, porque é fácil a prova, tá? Pode ir tranquilamente, que a prova é fácil. Então, você vai fazer isso, você vai estudar, aí você vai para o departamento de trânsito, você vai pagar a taxa e vai fazer a prova. A prova é no computador, você senta lá, coloca um fone de ouvido, responde as questões no computador. Na hora, você já vai saber se você passou ou não. E daí, se você não passou, eles vão provavelmente te dar a taxa para você pagar, para você fazer de novo. Ou, se você passou, eles já vão te passar as informações. Você também já vai pagar a taxa da prova teórica, da prova prática, desculpa. E eles também já vão te passar um login, a senha tal, para você entrar no site do Departamento de Trânsito agora com o seu login já feito. Eles já criam esse usuário para você. Depois, com esse login e essa senha, você vai entrar lá da sua casa e você vai conseguir agendar a sua prova prática. Então, aí você pode escolher onde você vai querer fazer e quando, enfim. E assim, uma coisa que acontece às vezes é que dependendo da onde você vai querer fazer, é meio difícil de marcar. Então, vai ter tipo só para dali 2 meses tal. Mas não é regra, tá? Eu acho que isso depende muito de época de ano também. Porque quando eu fui marcar a minha, eu demorei muito depois da minha prova teórica, porque eu fiz a prova teórica, aí passou, eu cheguei em casa e eu entrei lá no site para ver, né, o que estava acontecendo e tal. Aí já tinha pra semana seguinte. Aí eu falei, não, gente, eu não tô preparada. Eu queria fazer uma aula prática
antes de fazer a prova prática, porque, enfim, para o instrutor me passar, porque tem algumas dicas e tal, algumas coisas que eu acho legal fazer pelo menos uma aula, para você, enfim, já se ambientar ali, sabe? Principalmente se você não tá acostumado a dirigir, porque daí você já pratica um pouco. Não era o meu caso, porque eu já tava dirigindo, tinha 2 anos, então, assim, não tinha muito porquê, mas eu sei que tem algumas particularidades, assim, então é legal fazer uma aula antes, só pra, enfim, pra eu ter um pouco mais de noção. Então, como eu queria fazer essa aula antes e já tinha disponível pra eu marcar lá na semana seguinte, eu falei assim, não, então eu não vou marcar, porque já tá disponível semana seguinte, só que eu não tenho um instrutor ainda, não tenho nada, então eu não vou marcar. E daí eu não marquei a minha prova e eu também não marquei instrutor e eu enrolei mais 1 ano pra fazer, tá? Então, assim, não façam como eu, porque a prova não é difícil de ser feita. Marquem a sua prova, gente, só vai e faz, não fiquem enrolando como eu. Então, com o seu login e a sua senha, você vai conseguir marcar a sua prova. Eu fiz uma aula com o instrutor e daí depois eu fiz uma aula logo antes da minha prova. Então, por exemplo, a minha prova estava marcada para as 2 da tarde, aí eu encontrei com ele a 1 e fiz uma aula rápida, assim, tipo de uns 40 minutos, e daí logo depois eu já fui lá para ficar na fila para minha prova, sabe? E eu acho que isso ajudou também, porque daí como eu fiz essa aula antes, meio que me relaxou, assim, para eu ir um pouco mais tranquila, sabe? Porque daí ele me passou mais algumas coisas, ele falou assim, ó, isso daqui você tá fazendo certo, esse daqui presta atenção, porque tem que virar um pouco mais a cabeça quando estiver olhando, sei lá, sabe? Umas coisas assim. Ou, você tá esquecendo de fazer tal coisa. Enfim, é legal, sabe? Ter uma instrução, assim, logo antes da prova. Eu achei que me ajudou bastante. E daí agora, eu vou contar um pouco pra vocês como que foi a minha prova, tá? Então, a prova em si, ela foi tranquila. O instrutor que tava comigo, ele era imigrante também, então ele meio que entendia, sabe? Ele já tava aqui muitos anos, com certeza ele já era cidadão, mas ele era descendente, pelo menos, né? Ele era indiano. Então, foi bem legal, assim, porque ele era uma pessoa que tinha paciência, ele era bem calmo. Então, ele chegou e falou super calmo comigo, super educado. E eu acho que isso ajudou também. Eu escolhi para fazer a minha prova num lugar lá pro sul. Eu esqueci neste momento o nome do lugar, mas eu vou escrever aqui na tela para vocês, tá? Porque isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, onde que eu marco a prova, onde que é mais fácil, onde que é mais difícil. O meu instrutor, ele que marcou a prova para mim, ele escolheu o local e a hora pela experiência dele, assim, com o que ele achava que normalmente era mais fácil, sabe, de passar. Eu sei que o pessoal fala que em Success é um lugar que tem a maior taxa de aprovação aqui de Perth, mas não foi lá que eu fiz, foi num outro lugar que não é tão longe de Success, é ali perto. Eu esqueci o nome, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Mas, enfim, eu acho que depende, assim, muito, por exemplo, se você quiser fazer no centro, por exemplo. Pode ser que no centro seja mais difícil mesmo de passar, porque vai ter mais carro, vai ter mais movimento. Então, tipo, realmente pode ser que seja um pouco mais complicado. Mas eu acho que o que ajuda também é você marcar num horário que não seja um horário de pico, que seja um horário mais aleatório. Por exemplo, eu fiz às 2 da tarde, tava vazio onde eu fui fazer, sabe? Não tinha muito carro e tal, então eu acho que isso ajuda bastante. Até porque se você ficar, tipo, nervosa tal, pelo menos não vai ter outros carros em volta, sabe? Pra você ficar com medo, sei lá, de bater ou alguma coisa assim. Mas, enfim, gente, é tranquilo. Eu acho que você pode seguir a indicação do seu instrutor mesmo, que eu acho que isso facilita, porque eles conhecem. Mas se você não quiser fazer fazer aula e tal, e não quiser marcar nada com o instrutor, se você já tiver, enfim, experiência, você já dirige bastante tempo, você tá segura de fazer, é tranquilo também, gente, porque a prova realmente é só você dirigir, não tem nada muito complexo. Eu não precisei fazer baliza. Na minha prova, eu tive que parar de ré em algum momento. A gente estava andando assim na rua, ele pediu para eu entrar num shoppingzinho e para eu parar em qualquer lugar, mas era para eu parar de ré. O shoppingzinho que eu fui tava vazio, então foi tranquilo, porque não tinham carros assim, eu só escolhi uma vaga qualquer e parei. E daí na hora de parar, na volta, quando a gente voltou até o departamento de trânsito, aí ele pediu para eu estacionar de frente.
Então eu parei de ré e de frente só, eu não precisei fazer baliza. Aí teve algumas coisas, fora essa parte de estacionar, se você fizer aula com o instrutor, ele vai te passar quais são os passos, mas a prova é dividida numas 3 etapas, mais ou menos, pelo que eu tô lembrada é isso. Então a primeira parte é você andando, e daí ele vai pedir pra você parar, assim, numa rua, né, você, tipo, estacionar, e daí você lembrar daquela casa, daquele lugar onde você acabou de parar, e daí depois você vai sair, e você vai continuar andando e ele vai pedir para você fazer um retorno e voltar para esse mesmo lugar. Então, essa é uma das coisas que você vai ter que fazer. Então, é andar, fazer um retorno, voltar, fazer o retorno de novo para você estacionar exatamente no mesmo lugar que você estacionou da primeira vez. Então essa é uma etapa. Aí depois você anda mais um pouco, circula, para estacionar em algum lugar. Aí depois você circula, volta pro lugar da onde você saiu da prova e vai estacionar de novo. É basicamente isso. E daí eu queria contar algumas curiosidades de algumas coisas que aconteceram durante a minha prova nessa parte de circula, que você tá andando pela rua, que, enfim, eu acho que foram curiosidades engraçadas, só para vocês tomarem cuidado, caso aconteça com vocês também. Na rua que eu tava, o limite de velocidade era 60, mas tinha uma placa avisando que a partir das 2h30, o limite seria 40, porque era escolar, sabe? Tipo, tinha uma escola ali perto. Então, o que acontece? Quando eu olhei no relógio, era 2h28. E a placa falava que era 2h30 que mudava para 40. Eu tava andando tipo, perto de 60. Quando eu vi a placa, que eu vi que era 2h28, eu pensei, 2h28 é 2h30, né, galera? O que eu fiz? Eu reduzi para 40 e eu continuei andando normal. E daí o meu instrutor falou assim: por que você reduziu? Aí eu falei, porque tinha uma placa de escolar, né, que agora mudou para 40. Ele, mas a partir de que horas? Aí eu falei, 2h30. Aí ele olhou no meu relógio e falou assim, mas são 2h29 agora. Porque já tinha passado 1 minuto, né, da hora que eu vi. Aí ele falou assim, até as 2h30 você pode andar a 60. 2h29 é 2h29, não é 2h30. Pode voltar a andar a 60. Aí eu voltei a andar a 60 por mais 1 minuto. E daí, nesse 1 minuto, eu já tinha saído da zona de escola. Então, eu continuei andando a 60, não precisei reduzir. Então, assim, se o seu relógio não tiver exatamente na hora que tá na placa, vocês não precisam reduzir com antecedência, sabe? Por precaução. Porque eu reduzi por precaução. Eu sabia que não era 2h30, faltava 2 minutos. Mas, enfim, eu achei que era melhor pecar pelo excesso, mas não. Podia ser realmente 2h30, era 2h30. Então foi isso. Essa foi uma das coisas que eu achei engraçado ele falar. E daí teve um momento durante a minha prova, começou a chover. Aí o que acontece? Quando começou a chover, eu dei uma reduzidinha, assim, mas tipo assim, de novo, por precaução, tipo, não tinha necessidade, não tinha muita gente na rua nem nada, mas começou a chover, então eu dei uma reduzidinha meio que espontâneo, assim, sabe? Sem nem pensar. E daí o instrutor virou pra mim e falou assim: você sabe qual é o limite de velocidade da rua que você tá andando? Na hora, eu achei que eu tava andando a mais do que eu deveria. Então eu dei uma outra freadinha, entendeu? Tipo, meio no instinto. Aí eu falei assim, é 60, porque eu tinha visto a placa recentemente. Eu falei, é 60. Aí ele, então por que você tá andando a 50? Aí eu falei assim, é porque começou a chover, então eu reduzi um pouco, mas eu posso voltar a andar a 60. Então ele, não tem necessidade. Se você se sente mais confortável, você até pode reduzir, mas a gente tá numa rua de 60, por favor, ande a 60. Então assim, não ande mais devagar, gente, porque o instrutor vai reclamar, tá? Preste atenção nas placas que tem lá, porque pode ser que ele te faça perguntas assim, e daí eu até fiquei com medo. Eu falei, caraca, será que passou alguma placa com outra velocidade que eu não vi? Porque a última que eu tinha visto era 60, eu achei que eu tava arrasando andando a 50, entendeu? Mas não, se a placa é 60, ande a 60. Não é pra andar mais devagar, tá? Porque também não vai adiantar. Uma coisa que é importante dizer, você não precisa acertar 100% das coisas. Eu fiz coisa errada também, eu esqueci de dar seta na hora que eu tava saindo da parte que eu tava estacionada. Eu esqueci de dar seta, gente, tipo assim, uma coisa muito básica. Mas enfim, eu esqueci, eu reparei que eu esqueci na hora, mas aí eu mantive a pose e continuei. Mas enfim, e mesmo assim eu passei, tá? Então, não é uma coisa 100% assim, tipo, que você precisa acertar 100% das coisas. Existe
existe uma pontuação que você precisa atingir e que você, enfim, você pode errar algumas coisas durante esse percurso todo. Então não fique nervosa, por exemplo, isso de esquecer a seta, eu esqueci da primeira vez que eu parei, que eu estacionei. Então, tipo assim, não se desespere, porque imagina se eu pensasse assim, nossa, eu esqueci de dar seta, então já era, sabe? Nem vou mais fazer direito o resto porque eu já perdi. Não, tipo, mesmo eu tendo esquecido logo na primeira vez, mesmo assim, eu passei e deu tudo certo, porque depois eu não esqueci mais. Então é isso, gente. Já cheguei aqui no meu destino, então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu falei muito, eu sou muito tagarela, então perdão. Muito obrigada a vocês que assistiram até o final. E se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem mais vídeos nesse estilo assim, me deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Um beijo!